Vamos fazer mais uma oração, irmãos. Vamos lembrar de irmã Cecília, nesse momento de clamor. Santo Deus, poderoso Pai, lembra de tua serva, Pai, tua filha, membro dessa igreja, Senhor, membro do reino de Deus, Pai, que aqui congrega e dá um bom testemunho de uma mulher piedosa, de uma mulher santa, de uma heroína na fé. Lembra, Pai, das suas virtudes, não porque nossas virtudes nos levam mérito diante do Senhor, mas por causa da tua graça que se manifestou através dela. E quantas vezes a nossa igreja é abençoada através da vida, do testemunho e da oração de Cecília. Lembra de tua serva, Pai, vai ao encontro dela, envia os teus anjos. Vai adiante, ó Deus, do médico, dos médicos, dos enfermeiros, dos técnicos, de todos aqueles que estão dando assistência a ela, que todos eles sejam instrumentos do Senhor, sejam anjos do Senhor, mensageiros do Senhor, estejam ao teu serviço para acolher a tua serva e lhe prestar o melhor atendimento, ó Pai. Ó Deus, na visão humana é muito difícil resolver, nós precisamos de um milagre, e só o Senhor pode fazer milagre. Por isso nós te clamamos, faz um milagre, ó Deus. Utiliza os recursos humanos ou os recursos divinos, porque tu és Deus, vivo e verdadeiro. Então vai ao encontro da tua serva agora. Mas nós te pedimos uma graça mais especial. Toma conta de sua família, Senhor. Converte a sua família, Deus. Através da vida, do testemunho, da pregação, da oração da tua serva, converte, ó Deus, aqueles que estão ao seu redor, aqueles que foram servidos por ela, aqueles que foram atendidos por ela, acolhidos por ela, que recebam esta palavra de vida eterna e possam se render ao Salvador. Usa a enfermidade e a cura para a glória do teu nome. Mas, ó Deus, se está nos teus planos levar a tua serva, alivia a sua dor, seu sofrimento, ó Pai, e recebe-a nos teus braços, porque estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Prepara o coração da igreja e da família e age conforme a tua vontade soberana e perfeita, em nome de Jesus. Amém. Evangelho segundo Mateus, capítulo 8, versículos 14 e 15. Evangelho segundo Mateus, capítulo 8, versículos 14 e 15. Aqui na igreja eu sempre digo isso, todos nós, ou a grande maioria, tem a edição revista e atualizada. São 2 versículos, todos podemos ler juntos, numa só voz. Vamos lá? Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos 14 e 15. Vamos juntos? Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Aleluia. Uma das coisas mais gloriosas que nós temos sobre as Escrituras é que nós precisamos extrair da Bíblia lições para a nossa vida do dia a dia. Não é, pastor? Toda a Escritura é divinamente inspirada, né? E útil para ser aplicado no dia a dia, para correção, para demonstração, para que o homem de Deus seja perfeito e habilitado em toda boa obra. Isso é magnífico na Bíblia, irmãos. Mas uma coisa nós precisamos entender, e os irmãos reformados talvez entendam neste aspecto melhor do que outras denominações. A Bíblia não pode dizer hoje o que ela não disse no passado. Não existe uma nova revelação. Não existe um novo evangelho. A Bíblia foi escrita no passado, contou uma história no passado, contou uma experiência no passado, teve uma aplicação no passado, e tendo entendido como a Bíblia falou no passado, nós vamos extrair lições para a nossa vida no dia a dia.
Mas primeiro precisamos entender o que é que estava lá escrito no passado. Por exemplo, há um detalhe neste texto que parece ser bobo. Nada na Bíblia é bobo, nada na Bíblia foi colocado sem uma intencionalidade. Tudo que está na Bíblia tem uma intenção. Mas há um detalhe aqui que parece ser bobo. É a personagem principal do texto. Sempre eu digo assim, o personagem principal é Jesus, né? Que é o autor da vida, que é o autor do milagre, que é quem vai trazer a bênção. Mas nesse texto aqui, essa mensagem é direcionada à sogra de Pedro. Parece bobo nisso, né? Mas não é não. Aqui é uma intencionalidade de Cristo. Há uma intencionalidade do Espírito Santo. Isso significa que Pedro tinha sogra. Se Pedro tinha sogra, ele era casado. Como é então que nesses dias todos nós fomos bombardeados na televisão com a morte do Papa Francisco? E aí, quando vão falar da morte do Papa, aí o pessoal vai fazer a carreirinha de todos os papas na história e diz assim: Pedro foi o primeiro Papa. Jesus aqui nesse texto já eliminou essa falácia. Isso que as pessoas repetem sem prestar atenção. Como é que Pedro foi o primeiro Papa se ele era casado? Como é que eu sei que ele era casado? Ele tinha uma sogra. Irmãos, a história, então, seja a história secular, ou seja a história da igreja, vai nos contar um pouco sobre esse negócio chamado papado, sobre a Igreja Católica. Você sabia que em 313 é depois de Cristo, né? Já estamos na era cristã. Em 313, o imperador Constantino assinou o Édito de Milão. Constantino teve uma batalha, a Batalha de Ponte Mívio. Na Batalha de Ponte Mívio, ele teve um sonho, ele teve uma visão, ele viu uma cruz. E aí ele disse, olha, se eu vencer essa batalha, então eu vou determinar liberdade à religião cristã. Ana Maria sempre publica lá na página do nosso WhatsApp sobre a igreja perseguida. Alguém pode achar que a igreja perseguida é da agora. Ana Maria sabe de que não é, pastor Paulo sabe que não é. A igreja sempre foi perseguida. E no Império Romano, entre o século I e o século IV, a igreja foi duramente perseguida. Nossos irmãos foram mortos, foram torturados, foram presos, foram condenados a abandonar a fé, e muitos foram fiéis até o fim. Mas Constantino, em 313, quando assinou o Édito de Milão, ele deu liberdade religiosa aos cristãos. Mais tarde, o imperador Teodósio, em 380, assinou o Édito de Tessalônica. Teodósio foi mais arrojado do que Constantino. Ele fez, a partir de agora, essa religião cristã é a religião do império. É a religião oficial do império. Se os romanos, antigamente, eles eram politeístas, acreditavam em todos os deuses, Teodósio agora fez nada, meu irmão. Só vai ter um Deus aqui. A religião cristã é a religião oficial. Por isso, nasce o nome Igreja Católica. Católica é universal, é mundial, é mundial. A gente fica engasgado aí, né? É a igreja do mundo todo, do planeta Terra todo. Por quê? Porque os romanos haviam dominado o mundo todo. Eu fiz isso na última pregação, quando falei do centurião, né? Eles tinham dominado o mar Mediterrâneo todo, Mare Nostrum. Então, ele determinou que a igreja era universal, igreja católica, apostólica, porque seguia a doutrina dos apóstolos, e romana, porque era a religião oficial dos romanos. Em 445, o imperador Valentiniano nomeia o primeiro papa. Ele escolhe o bispo de Roma. Havia um bispo nas grandes capitais, havia pelo menos duas grandes capitais, Roma e Constantinopla. Ele escolheu o bispo de Constantinopla para intitulá-lo de primeiro papa. Então a história diz isso, pastor Cândido. Leão I, não é Eusébio, Leão I se torna o primeiro papa. Avançando na história, quando nós chegamos na Idade Média, em 1123, no Concílio de Latrão, se percebeu
que os padres, os bispos, os cardeais, eles tinham esposas e várias esposas. E às vezes, quando eles morriam, os bens da igreja, o piano, o órgão, as cadeiras, o terreno, o prédio, a escola, eram repartidos para a família dos padres. Então, o Concílio de Latrão determinou o celibato, ou seja, os padres não podiam casar, como não podem casar até hoje, por causa do Concílio de Latrão. Presta atenção, meus irmãos. Pedro nunca foi papa. A Bíblia nos ensina isso, independente do que a televisão nos massificou nos últimos 10 ou 12 dias. Há outra coisa aqui que eu gosto de salientar neste texto. Quando nós lemos a Bíblia e tiramos lições, e a lição que eu queria aplicar hoje, eu vou dar o título daqui a pouco, essas lições, elas não precedem a salvação. Elas são posteriores à salvação. Alguém, Júlio, pode apresentar essas características todas do texto. Se essa pessoa não tiver sido salva, essas características todas se perdem, porque não é através das nossas atitudes que nós somos salvos. Muito pelo contrário, essas atitudes devem acompanhar aqueles que são salvos. Então, este texto de Mateus 8, ele é repetido por mais dois evangelistas. Marcos repete no capítulo 1, de 29 a 31. De vez em quando eu vou visitar Marcos. E Lucas repete no capítulo 4, versículos 38 e 39. Deste texto, então, eu quero extrair as seguintes lições. Atitudes de seguidores de Jesus. Essas atitudes nós podemos chamar de frutos, de consequências. Quem serve a Jesus, quem está em Cristo, lembra o versículo? Aquele que está em Cristo, nova criatura é, né? Então, quem está em Cristo, que é nova a criatura, vai apresentar atitudes que aparecem neste texto. Isso são resultado de uma vida transformada. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 6, versículo 4, diz: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Isso parece muito os batistas. O batista diz assim, quando você mergulha nas águas, morreu o velho homem. Lutero diz, rapaz, meu velho homem sabia nadar, né? Eu tentei afogá-lo nas águas do batismo, mas ele escapou. O apóstolo Paulo diz, nós fomos sepultados com Cristo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória de Deus Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Nós precisamos, pastor Cândido, andar em novidade de vida. Se nós não estamos em novidade de vida, quem está se manifestando é o homem velho. E eu quero dizer, lhe perguntar, meu irmão, quem é que está se manifestando na sua vida? O velho homem, o homem que se corrompe, o homem perdido, o homem das trevas, o homem da carne, ou o novo homem, a nova criatura? O texto de Ezequiel diz, olha, vou tirar o espírito velho, vou lhe colocar um espírito novo. Vou tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Eu acho isso muito duro, irmãos, que às vezes, por exemplo, nos casais, tem casal que está brigado. A igreja nunca sabe quem casa que está brigado, né? Mas tem casal que está brigado. Você vai aconselhar, a mulher diz assim, estou com o coração fechado contra ele. Ou ele diz, eu estou com o coração fechado contra ela. Eu digo, esqueceu o que é crente? Porque Deus diz, eu vou tirar o coração de... Então, meu irmão, minha irmã, se você está com coração de pedra, contra seu marido, contra sua esposa, contra seu filho, contra seu pai, contra seu chefe, contra seu pastor, contra seu presbítero, pare para orar e diga diante de Deus, Deus, eu estou com o coração fechado. Mas é o Senhor que diz que vai tirar o coração de pedra e vai dar um coração de carne. E Ezequiel conclui a profecia, ou dá continuidade à profecia assim, e vou colocar em vocês o meu espírito, diz o Senhor. Aleluia. Assim, irmãos,
Quais são as atitudes dos seguidores de Jesus apresentadas neste texto? Vejam comigo aí, versículo 14. Só a primeira parte do versículo 14. Todos juntos. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro. Só essa parte aí. Vamos repetir de novo com força? Tendo Jesus chegado à casa de Pedro. Em Marcos aparece Dionilson, mais um detalhe. Olha. E saindo eles da sinagoga, eles tinham ido para estudar a Bíblia. Lembrem que a sinagoga não era o templo onde se adorava, mas era o local onde se estudava a Bíblia. E tendo vindo do estudo bíblico, do culto de doutrina, da escola dominical, olha, pastor, depois da escola dominical, foram quem? Tiago, João, diretamente para a casa de Simão e André. Então, há nesse texto aí pelo menos 4 apóstolos. Na verdade, o contexto é de mais gente, mas pelo menos os 4, junto com Jesus, foram para a casa de Simão depois de terem estudado a Bíblia. Em Lucas capítulo 4, versículo 39, diz assim: deixando a sinagoga, foi ele para a casa de Simão. Irmãos, primeira atitude que eu quero salientar neste texto é que os seguidores de Jesus, eles praticaram a hospitalidade. Já parou para pensar nisso? Que é uma das características do crente que durante os séculos, e principalmente nas últimas décadas, principalmente nos últimos anos, principalmente nas grandes cidades, essa prática se perdeu. Isso não é mais ensinado na igreja, não é mais trabalhado na reunião da SAF, não é mais trabalhado na junta diaconal, não é mais trabalhado nos cultos, nos nossos cultos. A hospitalidade, principalmente nas grandes cidades como a nossa. Eu, por exemplo, tenho o privilégio de dizer que passei por várias cidades, por várias igrejas, e eu louvo a Deus por essas igrejas e cidades por onde eu passei, mas eu queria salientar uma, Jiribatuba de Ana Maria. Quando eu penso assim, hospitalidade, pastor Cândido, que foi pastor lá, foi presbítero lá e foi pastor lá, Jiribatuba me dá um grande exemplo de hospitalidade. Elza, mãe de Ana, tia Maria, tia Calu, a Miriam, e Edinha, e Eliette, e Maria, e a gente vai fazendo aquela lista de irmãos e irmãs que tinham, e algumas estão vivas até hoje, têm o prazer de abrir as portas de sua casa para hospedar aqueles que lhes vêm apresentar o Evangelho, pregar o Evangelho. E isso tem sido durante gerações e gerações, e as mais novas aprenderam isso com seus pais e com suas mães, e eu tenho experimentado isso lá em Jiribatuba, experimentei várias vezes e em outras cidades. Porém, irmãos, por causa da insegurança, por causa do medo, por causa da violência, porque a cidade cresceu e porque eu não conheço mais as pessoas, eu não conheço quem são essas pessoas, a hospitalidade tem sido esquecida e negligenciada. Nós precisamos, irmãos, entender que a hospitalidade é uma dessas atitudes que nós precisamos praticar com o coração convertido e arrependido. Pensem comigo agora em uma família que vem de uma cidade do interior, alguém que vem para fazer um exame no Roberto Santos ou no hospital, qualquer desses aí, hospital universitário, hospital das clínicas, ou alguém que vem fazer um exame médico, ou alguém que vem ficar internado, alguém que precisa de alguém para substituí-lo na escala. Hoje de manhã, alguém me procurou, Edel, e fez: meu irmão, ligue para a família de Cecília, porque se precisar, eu já estou pronto aqui para sair daqui, para ir para o hospital, para tomar conta de Cecília no hospital. Eu imediatamente fiz: dessa vez, hoje não vai precisar, porque Cecília está na UTI não fica ninguém. Mas certamente nós vamos precisar de pessoas que auxiliem Cecília no momento que ela sair da UTI e vier por quarto. E isso, irmãos, é obrigação da igreja, é atitude cristã. Prestar socorro é atitude.
Nós não podemos usar como desculpa a labuta, o corre-corre, o dia a dia, e todos nós temos essas demandas. Muitas vezes, não é ir ficar no hospital, ou não é hospedar na sua casa. Não descartem isso. Mas muitas vezes não é somente isso. É uma palavra acolhedora, é uma visita, um braço amigo, um ombro amigo, um ouvido amigo. Ouvido para ouvir as lamúrias. O que a pessoa quer? Ela está querendo ter razão. Mentira. Ela quer somente colocar para fora. E ela fala, e desabafa. E depois que desabafa, o peso saiu. O pastor Paulo fez isso de manhã, né? Falou com a gente. Vai para fora, converse com alguém, né? Busque ajuda, converse primeiro com Deus. Mas na igreja nós precisamos entender que nós precisamos socorrer essas pessoas. Vocês já observaram que Jesus ficou hospedado na casa de alguém que estava com debilidade, que estava doente? Alguém podia dizer, não, olha, eu tenho uma doente em casa, minha sogra está doente, então providencia um outro local, minha casa é muito apertada, não tenho bons móveis, eu não tenho o conforto que eu poderia e gostaria de lhe dar, então deixa para uma outra oportunidade. Mas Jesus foi ficar hospedado na casa de alguém que estava necessitado. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, quando ele vai falar das características dos presbíteros e diáconos, olha, presbítero, presta atenção, essa mensagem é para vocês, viu, carapuça? Olha, você que é diácono, viu, essa mensagem é para vocês. É necessário, portanto, que o bispo é o presbítero, viu? Seja irrepreensível, já preguei sobre isso aqui, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto. E aí Paulo coloca aqui, ó, Paulo cheio do Espírito Santo, e hospitaleiro. Presbítero que não sabe hospedar, não sabe receber, não está pronto para ser presbítero. Presbítero que é nojento, que é presunçoso, que não me toque, que é afastado. Esse aí está dando característica que não serve para ser presbítero. Pedro, em sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 8 e 9, ele vai tirar a ênfase do presbítero. Ele não está excluindo o presbítero, mas ele vai tirar a ênfase do presbítero e colocar na igreja. Diz assim, acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão dos pecados. O pessoal já sabe desse texto de cor. Cobre a multidão dos pecados. No versículo 9 ele diz, sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Hospede e não reclame. Isso aqui, Pedro não direciona aos presbíteros, direciona, pastor, à igreja. Olha, eu me lembro quantas vezes eu fiquei na casa de Elza. Elza já tinha várias dificuldades, Ana Maria sabia disso, ela estava velhinha, com problema. Elza dizia, vai ficar na minha casa. Elza construiu um quarto lá no fundo, né, da casa para Pauliana, e toda vez que eu ia para lá, Elza decidiu morar um pouco mais afastado da igreja, e eu tinha que ficar na casa de Elza. E teve uma vez que eu não fiquei, Elza ligou para Ana Maria e falou, cadê a Manuel que não veio para aqui? E tal, eu digo, meu Deus, eu não queria ficar para não incomodar, ver a Elza. Ela disse, não, quero que fique aqui na minha casa. Então, sede hospitaleiros e sem murmuração. Sede hospitaleiros com prazer, com alegria, com contentamento, com felicidade. E aí o escritor de Hebreus vai dizer por quê. Hebreus capítulo 13, versículo 1 e 2 diz, seja constante o amor fraternal. Vejam, irmãos, que é a complementação de Pedro. É a continuidade do mesmo tema. Sede constante o amor fraternal. Não negligencieis a hospitalidade. Não sejam negligentes na hospitalidade. Sabe por quê? Porque alguns, praticando-as, hospedaram anjos. Diga aleluia, meu irmão. A pessoa pensou que ia receber uma pessoa comum, pensou que ia receber uma pessoa qualquer, mas ela estava hospedando um anjo do Senhor, um mensageiro do Senhor que trouxe bênção para esta casa. Diante disso, irmãos, que nós estamos falando, como é que você tem se portado?
Eu, Francisca, Edel, Anita, Gabriela, Arthur, Meire, Sofia, Nicole, Marilúcia, como é que nós temos nos portado diante disso? Nós temos sido verdadeiramente acolhedores, receptivos, nós temos socorrido os santos em suas necessidades, nós temos sido e desenvolvido a hospitalidade. Não estou falando para quem está na Suíça, não, irmãos. Estou falando para quem está aqui na Boca do Rio, a nossa igreja. Essa mensagem é para mim e para você. Quais são as atitudes dos seguidores de Jesus apresentadas neste texto? A segunda é: eles praticavam a intercessão. João Nilson, não estou fora da homilética, não, viu? No texto de Mateus, a narrativa de Mateus é intrigante, que o texto de Mateus diz: Jesus curou. Botou a mão, deu a mão, levante. Não está falando de nada de oração, mas lembra que eu falei que um texto completa o outro, que completa o outro? Ele não contradiz o outro, ele completa. No texto de Marcos diz assim: a sogra de Pedro achava-se acamada com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Aqueles quatro, Pedro, André, Tiago e João, estavam lá falando sobre o quê? Sobre a mulher que estava doente. Irmão, só começando aqui, o que é que você comenta antes do culto e depois do culto? O que é que você comenta depois do culto, durante a semana? Já li esse texto lá da Confissão de Fé e do Catecismo, né? Qual deve ser a postura do crente antes do culto e depois do culto. Durante a semana, o pregador se prepara, estuda, ora, se aplica para apresentar o melhor sermão. Durante a semana, Rita, Anita, Gabriela, Rosimeire devem estar dizendo: Senhor, prepara o pastor, Senhor, unge o pastor, Senhor, enche o pastor, Senhor, fala comigo através do pastor, fala comigo através do pregador, fala comigo através da mensagem. Então, nós anelamos, ou devemos anelar esta palavra. Quantas vezes, irmãos, você sai do culto e diz assim: ó, Bahia ganhou, Bahia perdeu, o Vitória ganhou, o Vitória perdeu, subiu na tabela, desceu na tabela, olha Bolsonaro, olha Lula, olha Xandão, olha não sei quem, olha Collor, olha o Papa. A gente comenta sobre tudo. E muitas vezes não comentamos sobre a igreja, sobre as coisas da igreja, sobre as coisas de Deus. E por incrível que pareça, eu não vejo muito aqui na Boca do Rio, não. Mas por incrível que pareça, tem gente que só sai da igreja falando mal da igreja. Sabe o que é isso, Francisca? Ele está desevangelizando o filho. O culto foi ruim, a mensagem foi ruim, o pastor foi ruim, o pregador foi ruim, o estudo foi ruim. Ele odeia a igreja, mas ele espera que o filho ame a igreja. Ele espera que um dia o filho ame a igreja, mas ele passa a semana toda falando mal da igreja. Helena Guimarães contava uma ilustração para a gente. Ele dizia assim: o pastor foi visitar alguém em casa, e o pastor, como eu e Júlio aqui próximos, e passava Jonathan, e olhava o pastor, olhava para frente e olhava para trás. E aí voltava, olhava o pastor para frente, o pastor atrás. Aí o pastor então usou a estratégia: irmão, pega um copo com água para mim. O irmão saiu e o pastor então segurou o menino pela mão e fez: ao menino, por que você me olha de frente e olha de costa? Ele fez: porque meu pai disse que o senhor tem duas caras. Eu estou procurando a outra. Eu estou procurando a outra. Então imaginem o que é que nós temos comentado sobre a igreja durante a semana. Esses quatro estavam comentando sobre a sogra de Pedro que estava doente. Diz o evangelista Marcos. E Lucas completa. Olha o que Lucas diz: deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta. E os quatro, que pareceu que estavam fofocando, mas não estavam, eles rogaram por ela. Diga aleluia, meu irmão. Eles não estavam só conversando sobre as coisas da igreja, sobre as coisas de Deus, sobre as necessidades do mundo, mas eles estavam praticando a oração. A
oração intercessória. Não é oração por mim diretamente, mas a oração por alguém que tenha necessidade. Nesse texto aqui em específico, irmãos, é alguém que a gente ama, é alguém que é da família, é alguém próxima, mas nós precisamos aprender a orar pelo próximo, a orar pelos da fé, mas nós precisamos também orar pelo mundo lá fora. Isso aqui é verificar que a vida cristã é feita de degraus. Deus está agindo em silêncio, enquanto a igreja está em oração. Às vezes eu estou orando, pedindo um sinal. Senhor, dá um sinal aí do céu. E o sinal não aparece. E alguém dirá que o sinal não apareceu, então está na hora de parar de orar. Não. Deus está operando em silêncio. Enquanto a igreja está de joelhos orando, os céus estão se abrindo para manifestar a glória de Deus. Cadê reverendo Arival, né? As mães de oração. Cadê essa verdade dentro da nossa vida? Quanto tempo, meu irmão, minha irmã, você se dedica a conversas frívolas, passageiras, besteiras, que não faz nenhum sentido? Quanto tempo você gasta nas redes sociais? No YouTube, no Facebook, no Instagram, no TikTok? Quanto tempo você passa lá? E olha que aqui eu não estou fazendo uma condenação ao TikTok, não, viu? Nem ao Instagram. Mas ontem, conversando com as irmãs aqui, ela fez: meu filho anda ocupado o dia todo e não consigo falar com ele. Mas pergunte a ele uma informação do Instagram. Ele sabe a vida de todo mundo. Porque é um olho na tela de cá fazendo o trabalho e o outro olho no TikTok. Vileda não sei onde, fiz Emanuel não sei onde. Emanuel estava na praia dia tal. Eu disse: como é que ele soube? O que foi que contou? Ele fez, sabe de sua vida toda, porque vive o tempo todo ligado, ou vive o tempo todo online. Quanto tempo, Arthur, Miguel não está nem aqui hoje. Quanto tempo, Arthur, Miguel, Sofia, vocês estão gastando no videogame? Incrível. Às vezes na igreja. Lá na Vaz da Gama, o pessoal não queria que a gente falasse nem palavra cruzada. Olha como era o radical lá na Vaz da Gama. Nem palavra cruzada a mãezinha queria que a gente fizesse. Muitas vezes a gente vem para a igreja e antes do culto, ao invés de estarmos nos concentrando para a oração, para a preparação para esse instante, nós estamos no celular, jogando outras coisas. Eu quero inverter agora a pergunta e lhe questionar. Quanto tempo você tem gastado em conversas sadias? Em aconselhamentos? Em acolhimento? Com respeito à sua vida pessoal, não quero falar só de igreja, não. Com respeito à sua vida pessoal, à sua qualificação profissional, à sua qualificação estudantil. Quanto tempo você tem investido nessas coisas que podem lhe tornar um cidadão melhor? Mas eu quero lhe perguntar, e essa é a pergunta mais importante: quanto tempo você tem se dedicado à oração, à leitura da Bíblia, ao jejum, ao crescimento espiritual, ao louvor? Quanto tempo você tem se dedicado a orar por Cecília? As irmãs que conhecem, irmã Célia Maranhão, Célia mora aqui no Imbuí, Deus vai lembrar logo, né? Sogra de Ailton, de Maranhão. Célia está internada esses dias. A Suzá, é uma família muito amada pela nossa igreja. 2 irmãos doentes, uma irmã internada. Então, o mal se abateu sobre essa família. Quanto tempo nós temos nos dedicado a orar por Nestor, por pastor Cândido, por Jacira, por Anitta, pelos irmãos que estão enfermos, por aqueles que estão necessitados? Agora, irmãos, eu quero ir mais longe. Quantos aqui têm orado pela conversão de Serpa? De Fábio? Do esposo de nossas irmãs que não são crentes? Muitas vezes nós oramos pelos filhos que não são crentes. Esquecemos dos esposos que não são crentes. Nós precisamos colocar diante de Deus essas coisas. Precisamos orar por Cecília, mas precisamos orar pela família de Cecília. Porque Cecília é um farol para eles. E Deus pode estar tirando esse farol do meio deles, para que eles se voltem para o Senhor. Ezequiel capítulo 22, 30,
diz assim: busquei entre eles um que tapasse o muro e se colocasse na brecha. Isso é uma expressão muito pentecostal. Se colocar na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse. Mas ninguém achei. No tempo de Ezequiel, Deus está dizendo assim: rapaz, eu procurei um crente aí. Hein, pastor Cândido? Procurei um crente aí para ficar na brecha. E não tinha um presbiteriano. Tinha um. Até acredito na soberania de Deus. Até tinha uma boa teologia. Mas não tinha ninguém orando, ninguém intercedendo. Pastor Paulo está dando uma aula espetacular sobre Gênesis. Eu sou fã de pastor Paulo. Eu sou fã. Digo para todo mundo abertamente. E há um texto que eu vou citar Gênesis aqui várias vezes, que mexeram comigo, mexem comigo, e mexeram muito. Gênesis 18, 22 e 33. Então partiram aqueles homens e foram para Sodoma. É aquela experiência que Deus havia dito que destruiria Sodoma e Gomorra. Porém, Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. Acabou o culto, mas Abraão permaneceu. Meu culto, o culto público terminou. A conversa com os anjos terminou. Agora sou eu e Deus. Eu sozinho, todo mundo pode ir embora. Eu vou continuar. E permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando ele, crente ousado, diz assim: destruirás o justo e o ímpio. Senhor, você vai matar o justo e o ímpio. Versículo 23. Versículo 24. Se houver, porventura, 50 justos naquela cidade, tu destruirás. E ainda assim não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que lá se encontram. E aí Deus vai conversando com Abraão. Não, pai, não vou não. Aí Abraão vai diminuindo. Versículo 33, 32 diz assim: disse ainda Abraão: não se ire contra mim, Senhor. Se eu falo somente mais uma vezinha só. Se porventura houver ali 10, mesmo assim o Senhor vai destruir? E respondeu o Senhor: não destruirei pelo amor de 10. Irmãos, Abraão estava intercedendo por Sodoma e Gomorra. Você já parou para prestar nisso? Que este mundo corrompido, destruído, degradado, esse Brasil imoral, corrupto, que se rouba o dinheiro das viúvas. Neuza está com problema na aposentadoria dela, roubaram o dinheiro de Neuza, viu? Que rouba o dinheiro das viúvas, esse país que está assim, desmoralizado. Abraão estava intercedendo por esse país do Senhor. O país não presta. Mas tem teu povo aí, tem gente justo aí, tem a misericórdia do justo, Senhor. Aí o texto avança, Gênesis 19, 27. Tendo-se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor. Abraão voltou para o culto pessoal, não é o culto público, é o seu culto individual. Ao tempo que destruiria as cidades da campina, lembrou-se Abraão, glória a Deus, e lembrou-se Deus de Abraão, e tirou a Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara. Chica, Inês pode estar longe, mas Deus vai ao encontro dela. Nós não podemos perder essa fé. E às vezes Deus vai com cacetete, viu? E quebra no pau. Mas você diz assim: Deus, na tua ira, Senhor, lembra-te da misericórdia, ela é filha de oração. Senhor, nós precisamos orar pelos nossos filhos, e Deus se lembrou de Abraão por causa da petição de Abraão. Mas o texto continua, irmãos, capítulo 19, de 18 a 21. Respondeu-lhe Ló: assim não, meu senhor. Ele está conversando com o anjo, viu? Que o teu servo achou mercê diante de ti, e engrandeceste a tua misericórdia, e me mostraste, salvando a minha vida. Não posso eu escapar do monte, pois receio que o mal me apanhe e eu morra. Está fugindo de Sodoma e Gomorra. E ele diz assim, ó:
eis aí uma cidade perto, para a qual eu posso fugir. É pequena. Permite para que eu fuja para lá. Porventura não é pequena. Tem uma vilazinha ali, uma cidadezinha pequena. E nela viverá a minha alma. Versículo 21. Disse-lhe, quanto a isso eu concordo, para não subverter a cidade em que acabas de falar. Diga aleluia, meu irmão. Deus lembrou de Abraão, da oração de Abraão, porque Deus lembrou da oração de Abraão, ele livrou Ló, e por causa da oração de Ló, ele salvou aquela pequena cidade que estava sendo reservada para a destruição. Ou seja, eles estavam orando, intercedendo, primeiro pelos seus, mas a oração fez com que Deus abrandasse a sua ira. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus não salvou somente a Ló, salvou aquela pequena cidade por causa da oração de Ló, por causa da oração de Abraão. Aleluia. Não deixe de orar. Não deixe de interceder. Não deixe de buscar. Porque a oração, ela não muda o coração de Deus. Não. A oração muda o nosso coração, porque Deus está pronto para realizar a sua vontade, a qual é boa, agradável e perfeita. Quais são as atitudes dos seguidores de Jesus que são apresentadas no texto? Em terceiro lugar, ela praticou o serviço. Serviço a Deus e à igreja. E eu gosto de dizer, praticou o serviço com urgência. Versículo 15, diz assim, lá do texto de Mateus, né? Vamos juntos? Versículo 15. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. E ela se levantou e passou a servir. Olha que coisa magnífica. Estava com febre. Jesus me deu a mão e disse, venha. Não foi daquele negócio pentecostal. Não, disse, venha. Marcos diz assim, então, aproximando-se, tomou-a pela mão e a febre deixou, passando ela a servi-los. Repetição igualzinha de Mateus. Mas Lucas, para mim, dá uma classe, esse texto diz assim, olha, inclinando ele, Jesus se abaixou, a mão do Senhor, Sérgio, não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido surdo para não poder ouvir. Deus veio ao homem, Deus se baixou ao homem, Jesus deixou a sua glória e se estendeu a ela, inclinando-se para ela, repreendeu a febre. Febre, vai embora. Febre, está repreendida. Repreendeu a febre. E essa a deixou. E aí Lucas diz, e logo, foi logo, não foi 6 horas depois, não foi no dia seguinte, e logo se levantou e passou a servir-los. A palavra servir, irmãos, na Bíblia, ela tem vários significados. Eu quero trabalhar com 2 significados. A primeiro é servir a Deus. Servir a Deus, lá no Salmo 100, o versículo 2, como é que diz? Servir ao Senhor com alegria. Esse servir aí é culto. É serviço cultico. Não é servir nas labutas do dia a dia. Esse servir lá do Salmo. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, ou todas as terras. Servir ao Senhor com alegria. Ali está falando de serviço. É aquilo que Jesus vai combater o diabo, quando o diabo diz, eu lhe dou essas coisas do mundo todo. Jesus está repreendido. Sai daqui, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás, ou darás culto. Pastor Paulo, da pregação de hoje de manhã, disse, o Senhor é o Deus único. Não, só adoramos a Ele, só servimos a Ele. E o pastor Paulo lembrou dos meninos lá na Babilônia, né? Quando Nabucodonosor fez a estátua e mandou adorar. Ele fez,
Com respeito a isso aí, que Deus pode ou não pode livrar a gente da fornalha, isso aí é conversa de tolo, conversa de besta. A conversa séria vem agora. Se Deus quiser, Ele nos livrará. Se Ele não quiser, nós vamos morrer torrados na fornalha de fogo. Mas toda a Babilônia vai saber, nós não adoramos outros deuses. Nós só adoramos o Deus único, vivo e verdadeiro. É isso que diz a palavra do Senhor. Então esse serviço aqui é reservado a Deus. Mas o texto, irmãos, está falando de uma outra coisa. Essa mulher era serva. Só que ela estava recebendo em sua casa, na casa de seu genro, aquele que era o Senhor. E o Senhor que veio servi-la. Você parou para prestar atenção nisso? Ela é serva. Jesus Cristo é o Senhor. Mas esse Senhor veio para servi-la. É aquilo que está escrito em Isaías: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, me enviou para curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, e apregoar o ano aceitável ao Senhor. E não somente isso, o dia da vingança do nosso Deus. Então, quem prega o evangelho tem que falar do amor de Deus, mas tem que falar do juízo de Deus. Quem fala do amor de Deus é obrigado a falar do juízo, porque Deus é amor e também é justiça. E consolar a todos os que choram. Isaías 61, 2. Essa mulher estava servindo ao servo, ao Senhor de todas as coisas, ao Senhor que fez servo, ao Senhor que veio ajudá-la, ao Senhor que veio socorrê-la. Ela então, tendo recebido a cura, tendo recebido o fim da sua moléstia, ela passou a servi-los. E agora não é servir no sentido de culto, é no sentido de serviço mesmo. Ela foi fazer comida, foi ajudar os alimentos, para preparar os alimentos, ajudar a pôr a mesa, ajudar a limpar a casa, ajudar as coisas do dia a dia. Ela não ficou no mundo contemplativo, pelo contrário, demonstrou que o evangelho é prático. Não deixou de fazê-lo, não deixou para fazê-lo em outra hora, em outro instante. Há uma expressão muito utilizada por aqueles que trabalham com obras sociais que diz: quem tem fome, tem pressa. Aqueles homens estavam vindo da labuta do dia a dia, do estudo da Bíblia, e havia um serviço que era para ser prestado naquela hora, e não podia ser depois. Quando nós entendermos, irmãos, que ao servirmos o próximo, estamos servindo primeiramente a Deus, o faremos com o coração agradecido. Os mais velhos diziam assim: Deus lhe pague. E eu respondo no meu coração: Ele já me pagou. E já me pagou antecipadamente em Cristo Jesus, porque Ele foi o servo que pagou o meu preço, pagou os meus pecados, pagou a minha salvação. E então, quando eu sirvo aos irmãos, quando eu sirvo ao meu próximo, convicto de que eu estou servindo primeiramente ao Senhor, eu já recebi a manifestação da sua graça em Cristo. Eu quero concluir, irmãos, lhe perguntando, diante disso que você ouviu hoje, como é que está a sua vida como cristão? Você é alguém que tem praticado a hospitalidade, o acolhimento, se importado com as pessoas? Você é alguém que em Cristo, tem orado, intercedido, se colocado na brecha, se colocado diante de Deus, pelos seus irmãos na fé, pela sua família na fé, pela sua família carnal, por aqueles que não são a sua família e muitas vezes por aqueles que são nossos inimigos? Você tem orado, intercedido por ele? Você é alguém que tem servido primeiro a Deus no culto pessoal, individual, na devoção,
mas tem servido as pessoas à sua volta? Ou você é alguém que espera ser bem servido? As atitudes do cristão, elas vão demonstrar que essas obras são resultados da graça de Deus em sua vida. Jesus Cristo, nosso Senhor, o servo, Senhor, o Senhor que se fez servo. Ao Evangelho de João, capítulo 9, versículo 4, diz assim: é necessário que façamos a obra daquele que me enviou. É necessário que façamos a obra daquele que me enviou enquanto é dia. Porque a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e aplique a sua palavra ao nosso coração. Amém. Pastor Carlos.